Tá bom? Amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Eu quero falar com vocês nesta noite sobre esse tema. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Tá certo aí? Lá. Só vive o propósito quem suporta o processo. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que você está vivendo na sua vida, na sua história, faz parte de um processo de Deus em nossas vidas. Nada, nós que temos a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, nós que somos servos do Senhor, que entendemos que Cristo Jesus é Senhor, que Deus reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Nós que entendemos isso, entendemos que a nossa vida é guiada pelo Senhor. Então nós não cremos em coincidências, nós cremos que a nossa vida está sendo regida por Deus. Então tudo que passamos faz parte de um processo, de um trabalhar de Deus na nossa vida. E os processos de Deus transformam a nossa vida. É muito bom. Se você olhar o tempo que você se converteu, há 1 ano, 10 anos, 20, 30, sei lá quanto tempo que aconteceu a tua conversão, e você olha para trás e você vai ver o que Deus já realizou na tua vida, as coisas que Deus fez na tua vida. Então os processos de Deus, eles transformam a nossa vida. Eu e você somos seres em desenvolvimento. A gente se desenvolve o tempo todo. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, vamos adquirindo conceitos e vamos mudando conceitos, mudando preconceitos. A nossa vida é um constante mudar. E Deus está nos desenvolvendo através desses processos que nós estamos envolvidos. Hoje eu gostaria de falar com vocês, de aprender um pouco com um homem que tem na sua biografia pouco citada na palavra de Deus. Poucas vezes você, pelo menos eu confesso que eu nunca ouvi uma pregação especificamente na vida desse personagem. Eu já vi citar, lendo versículos, é claro, dentro de uma pregação, citando essa pessoa. Mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse homem que tem profundas lições sobre os processos que podem transformar a nossa história. E eu quero estar falando sobre Simão, que está em Marcos capítulo 15, versículo 21. Olha só o texto da palavra de Deus. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Simão de Cirene, quem é esse homem? Qual é a história desse homem? A história de Simão é a história do homem improvável. É a história de um homem improvável. Eu poderia dizer, não querendo ofender de maneira alguma, mas é a minha história e a tua história. Nós somos improváveis. Quem diria que um dia Deus iria nos chamar? Pessoas cheias de problemas, cheios de vícios, cheios de dependências, problemáticos. Deus iria nos chamar, iria nos limpar, iria nos colocar para fazer algo dentro da sua obra. Tremendo o que Deus está falando. Mas Simão era aquele homem que nós chamamos de improvável, que os soldados romanos pegaram no meio de uma multidão, de forma aleatória, e o colocaram para carregar a cruz de Cristo. Foi isso. Aquela multidão que estava indo com Jesus para crucificar Jesus, de repente Simão está passando ali de alegre, e o soldado romano olha para ele, vai, vem cá você, e agarra ele, e traz aqui, bota a cruz de Jesus nas costas dele. Sabe? E a Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. E no meio daquela multidão, o soldado pega a Simão. Eu acredito que naquela hora, Simão disse o que eu e você muitas vezes dizemos quando somos colocados num processo que nós não entendemos.
Por que eu? O que eu tenho que ver com isso? O que está acontecendo? Eu entendo que deve ter havido no coração de Simão muitos questionamentos de uma situação que ele não estava compreendendo. Espera aí, eu estou voltando para casa depois de um tempo de trabalho, e aí me pegam e me botam a cruz nas costas para carregar agora. O que eu tenho que ver com isso? No entanto, a Bíblia fala, irmãos, que Simão, ele carregou a cruz para Jesus até o Calvário, mesmo com tantos questionamentos que devia estar passando na cabeça de Simão. Por que razão ele tinha que estar carregando essa cruz? Apesar de tantos questionamentos, ele carrega a cruz de Jesus até o Calvário. E é a partir da história de Simão que eu quero passar com vocês 4 lições de como os processos têm o poder de transformar a nossa história, de como os processos que nós estamos inseridos têm o poder de mudar a nossa vida. Então, eu quero dizer para você que está passando, todos nós estamos passando por processos, estamos passando sendo moldados pelo Senhor, situações que se abatem sobre nossas vidas, é usado por Deus para transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter. Então, se você que está passando isso e deseja ter a sua vida transformada através desse processo, aprenda o seguinte: que sempre há um propósito por trás das situações que nós não entendemos. Sempre há um propósito melhor, por trás das situações que nós não entendemos. Sabe, veja o que a Bíblia diz a respeito de Simão. Diz que eles, em Marcos 15, 21, a parte C do versículo, diz que eles, os guardas, o forçaram a carregar a cruz. Simão não quis entrar nesse processo. E geralmente nós não queremos entrar em processos ruins. Nós queremos coisas boas. Mas coisas ruins, quem é que quer? Ninguém quer entrar num processo que vai trazer dor, que vai trazer situação que vai nos perturbar. Então Simão, ele não quis entrar nesse processo. Ele entrou forçado. Ele foi obrigado a carregar aquela cruz. Há processos na sua vida que você não queria, que você não quer viver, mas que você foi colocado neles. Você entrou neles porque Deus permitiu para poder trabalhar na tua vida. Você pode estar pensando aí em situações tantas que você pode estar vivendo, que você já viveu, que você pode estar passando nesse exato momento, e você pode falar assim: você não tem, mas por que aconteceu isso? Eu não estou entendendo a razão por que está acontecendo essas coisas. Por que Deus permitiu? Eu não queria, eu fui forçado, aconteceu, eu não fiz nada para que isso pudesse estar vindo sobre a minha vida, mas de repente veio, de repente aconteceu isso. Por que razão que aconteceu isso? Sabe, ele entrou naquele processo sem que ele quisesse. Simão não entende nada do que está acontecendo. Ele deve ter pensado: por que no meio da multidão ele foi o escolhido para carregar a cruz? Tem tantas pessoas, por que não foi você? Por que não foi você? Alguém mais experiente? Alguém mais forte? Por que tinha que ser eu a carregar a cruz? Por que fui eu que estava vindo depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, que ter que entrar nessa situação? Porque sou eu que venho à igreja, que dou o dízimo, que venho aos cultos, que não faço nada, que eu sou cumpridor das obrigações? Porque sou eu que tenho que passar por determinadas situações? O fato que, assim como nós temos questionamentos, Simão também tinha. Simão também tinha, porque ele foi o escolhido para aquele momento. E eu acredito que Simão, vendo Jesus passando ali naquele momento e pegando ele deve ter imaginado: o que esse tal de Jesus fez? O que será que esse Jesus fez? Que eu agora estou todo enroscado. O que eu tenho a ver com esse camarada? Porque imagine só, ele devia estar vindo no sentido contrário. Ele estava vindo do campo para a cidade, e Jesus estava saindo da cidade para ser crucificado. Estavam em caminhos opostos. E de repente o que acontece?
ele vê aquela multidão vindo, a gritaria, o murmurinho do povo, e de repente ele para até para olhar, para dar passagem para aquela multidão, olhando, e ele vê de repente Jesus passando todo ensanguentado, todo machucado, caindo, levantando e levando mais chibatada. E de repente um dos guardas que estavam ali em volta dele olha para Simão, que estava parado no meio da multidão como tantos outros, e pega Simão e fala: vem cá, você carrega a cruz, carrega a cruz. Então Simão, ele não entende o que está acontecendo, o que esse camarada fez para que eu pudesse agora pagar por isso. Simão achou que estava indo, quem sabe, participar de uma festa. Está chegando a Páscoa, estou voltando, já trabalhei, estou indo para a cidade, vai ter a Páscoa, eu vou ali participar de uma festa, eu não vou trabalhar mais esta semana, certo? Vou participar da festa da Páscoa que está chegando. Quem sabe, se eu tiver uma oportunidade, quando der tempo, eu faço um bico, ganho alguma grana. Sei lá o que passava na cabeça desse homem, mas o que ele pensava não era nada com o que estava acontecendo. O que ele imaginava que poderia ser o seu dia voltando para casa, nada daquilo estava acontecendo, sabe? Mas Deus tinha um plano maior na vida dele. Quantas vezes nós fazemos planos, quantas vezes nós sonhamos com alguma coisa, nós imaginamos algo e depois dá diferente. Dá diferente. A gente fala assim: saiu do meu controle, não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha determinado, que eu tinha pensado, que eu tinha planejado. O que está acontecendo? Por que mudou? Deus tem um plano. Se a tua vida pertence ao Senhor, se você é servo, se você é serva do Senhor, entenda que tudo que está na tua vida pode fugir do teu controle, mas jamais do controle do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem um plano maior para por trás de todos os processos que você não entende. O plano de Deus é maior, que está por trás dos processos que você não entende. Você começa a coçar a cabeça e falar: por que está acontecendo isso? Eu não consigo compreender, eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas Deus sempre tem um processo maior, um plano maior, sabe, por trás dos processos que você não entende. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um plano maior para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se a palavra de Deus está dizendo isso, eu fui colocado num processo que eu não entendo, que eu não queria, não era o que eu estava buscando, mas de repente eu me vi dentro desse processo. Gente, a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então amém. Senhor, eu não estou entendendo, esse processo não está bom, está doendo, está pesado. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Segunda coisa que eu quero falar, de 4, para ser transformado através dos processos, aprenda que Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus faz algo novo na vida de alguém que está em movimento. Uma das lições mais preciosas é esta, sabe? Deus, ele faz algo novo na vida de quem está trabalhando, de quem está se mexendo, não é de quem está parado, sabe? É isso que nós precisamos aprender. Para pessoas que querem viver algo novo com Deus, aqui está um dos maiores ensinamentos. Se tem algo que atrai a atenção de Deus, se tem algo que chama a atenção de Deus, é mãos ocupadas. É mãos ocupadas. Deus não quer gente ociosa na sua obra. Deus não quer gente parada. Antigamente, quando tinha banco na igreja, isso lá em Araçatuba,
Antes de se fazer reforma, de se colocar cadeira, era banco. E eu usava essa expressão: ei, tu não foi chamado para ser parafuso. Parafuso é que está no banco. Parafuso é que fica no banco. Nós não fomos chamados para ficar parado. Nós fomos chamados para nos envolvermos. Nós somos chamados para trabalharmos. Nós somos chamados para podermos estar ocupados. E quem quer viver o algo novo de Deus, um dos maiores ensinamentos é esse: se tem algo que atrai a atenção de Deus, são mãos ocupadas. São mãos ocupadas, gente que se movimenta, gente que está atento, gente que quer fazer, gente que está fazendo alguma coisa, até mesmo nos processos mais difíceis pelos quais ele está passando. Não importa a situação, não importa a circunstância que você está fazendo, quem me chamou disse para continuar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz o quê? Meus irmãos, sede constantes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. É isso, é para trabalhar, não importa se está difícil, não importa se tem objeção, se tem barreira, não importa, nós fomos chamados para estar em movimento, para trabalhar, para não ficar parado. Sempre tem dentro da igreja um lugar que você pode estar envolvido. Sempre tem, sempre tem. Não existe um lugar na igreja e que você fala: puxa, eu queria tanto, não tem lugar. Não tem porque você não quer. Não tem porque você não quer. Porque você não está disposto. Você não quer se envolver. A igreja tem lugar para você. E se você quer viver o algo novo de Deus, entenda isto: Deus, Ele vai fazer na vida daqueles que estão em movimento, que está sempre se movimentando, gente que está fazendo alguma coisa, mesmo nos processos difíceis da vida. Veja só o que a Bíblia vai dizer sobre Simão. No capítulo 15, versículo 21, parte B do versículo: passava por ali, chegando do campo, passava por ali, chegando do campo. Quem passava por ali? Simão. Estava passando por ali naquela hora, chegando da onde? Chegando do campo. Por que, Simão? Quando olhamos para a palavra de Deus, aprendemos que toda vez que o Senhor foi fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento. Ele não chamou discípulos, apóstolos que estavam ociosos, que estavam parados, estavam fazendo coisas erradas, pode ser, mas estavam trabalhando. Mateus estava na coletoria, cobrando errado, mas estava trabalhando, não estava parado. O que acontece é o seguinte: Deus não quer olhar para uma pessoa que começa a ver só dificuldade, que só começa a ver, colocar obstáculos. Deus está chamando para fazer, Deus está chamando para trabalhar. Por que está parado? Por que não faz? Olha o que está dizendo aqui, sabe? Foi chamado porque estava em movimento. Se há algo que impede você de viver o novo de Deus, é a acomodação. O que impede nós de sermos usados, de vermos coisas novas, Deus realizando na nossa vida, é a acomodação. Eu já ouvi pessoas falando, de pessoas: ah, pastor, eu já preguei, eu já toquei, eu já cantei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas sabe, eu me decepcionei, eu fiquei chateado com isso, eu fiquei chateado com aquilo. E quantos chegam a sair da igreja por conta disso? Quando na realidade Deus está chamando: ei, por que está parado? Ah, foi a circunstância, eu me decepcionei com algo, com isso e com aquilo. Espera aí, aonde foi que Deus te decepcionou? Aonde foi que Jesus decepcionou você? O que Ele fez para você? Você está olhando para homens? Está errado, você tem que olhar para Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que deu a vida para que você tivesse vida. É isto. Deus não vai fazer nada de novo na tua vida enquanto você não vencer a inércia, enquanto você não decidir sair da acomodação. O grande inimigo do novo de Deus é a inércia do homem. Sem posicionamento não há intervenção do Senhor.
Se nós não nos posicionarmos, nada vai acontecer. Domingo que vem, e o outro domingo, e o outro mês, e o outro ano, e vai estar tudo a mesma coisa. Terceira coisa de 4 que eu quero falar para você. Para você ser transformado através dos processos. Entenda, aprenda que você é um servo. Olha só, você é um servo para aliviar a dor do teu próximo. Você é um servo para aliviar a dor do teu próximo. Olha só, Lucas, capítulo 23, versículo 26. Fala da mesma coisa, mas aqui está um pouquinho mais rico. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Olha só, né? Você é um servo para aliviar a dor do próximo. Todo o processo, irmãos, que transforma a minha vida, envolve servir pessoas. Sabe, é aquela coisa quando você fala assim: peraí, Deus está me colocando numa situação que vai transformar a minha vida, mas transforma eu abençoando o outro. Eu não vou fazer para mim mesmo, porque para mim é fácil. Para eu fazer coisas para mim mesmo é fácil. Ah, eu estou fazendo porque isso vai trazer benefício para mim. Isso é fácil. Tem uma música aí eu não lembro que cantor que era. Acho que era o... vocês vão ouvir, vocês vão conhecer. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me amo. Lembra dessa música? Então, tem pessoas que se amam e faz tudo para si mesmo. Faz tudo para você. Mas entenda o seguinte: todo o processo que vai transformar a minha vida envolve servir pessoas. Eu estou aqui nesta vida, eu estou aqui nesse mundo para abençoar vidas. Você está aqui para abençoar vidas. Nós não estamos aqui para buscar proveito próprio. Nós temos que entender isto. Você é um servo para aliviar a dor do seu próximo. Simão foi o ombro de Jesus. Ele levou o peso para Jesus. Ele aliviou a dor que Jesus sentiria por carregar aquela cruz. Além de tanta dor, foi isso que aconteceu. Jesus estava debilitado. Aqueles soldados pegaram, botaram a cruz nos ombros de Jesus, de Simão. Ele passou a carregar o peso que Jesus estaria carregando. Ele aliviou a dor de Jesus. A pergunta que eu faço para você: até onde você está disposto a ir para fazer isso para alguém? Para ser bênção na vida de alguém, para aliviar a dor de alguém. Até onde você está disposto a ir? Porque aqui, ó, é fácil. Eu falei para Raquel, cadê a Raquel? Está ali. Estava falando para Raquel sobre a vida do apóstolo Paulo outro dia, vindo da fisioterapia que ela estava vindo, e nós estávamos conversando, e ela falando do apóstolo Paulo e tudo mais. Eu falei: Raquel, é verdade que o apóstolo Paulo falou que ele completou a carreira, né? E guardou a fé. E eu falei: isso é verdade. Ele podia dizer isto. Sabe por quê? Porque de fato ele completou a carreira. Ele estava firme. Ele não só escreveu, a vida dele era isso. Ele tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, e ele continuava firme com o Senhor. Ele continuava firme fazendo a obra de Deus. Mas eu disse para Raquel: muitas vezes nós falamos: ei Senhor, eis aqui, eu estou aqui, estou guardando a minha fé, estou pronto para ajudar. Até onde? Até a hora que meu calo começa a doer. A hora que meu calo começa a doer, eu pulo fora. É assim. É complicado. Nós precisamos entender até onde estamos dispostos a ir pela obra de Cristo. Porque a obra de Cristo não é somente trabalhar para Ele. Porque nós trabalhamos para Ele quando servimos a igreja, quando nós servimos aos nossos irmãos, quando nós oramos por missões, quando nós participamos do evangelismo que foi marcado no dia 18. É isso, até onde eu estou disposto a largar a minha zona de conforto para poder ser bênção na vida de outra pessoa, para poder suprir a necessidade de outra pessoa. Porque falar é muito simples, mas é aí que entra a situação. Simão levou a carga física de Jesus, ele suportou o peso,
ele foi instrumento de bênção, ele doou o seu tempo, ele doou a sua força, ele doou o seu ânimo à obra de Cristo. E uma coisa, nós nunca imaginamos a dimensão do que Deus faz quando nós permitimos ser doadores. Nós não sabemos o alcance daquilo que estamos fazendo. Hoje você pode entregar um folheto para uma pessoa. Você sai num evangelismo e fala: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida. E você sai, você volta, e você dá risada e vem embora. Você não sabe o poder de ação daquela tua ação, o que vai fazer no coração da pessoa que recebeu. Quantos testemunhos de pessoas que já ouvimos, de pessoas que queriam tirar a sua própria vida, mas quando veio alguém e entregou um folheto, entregou uma palavra de ânimo, a pessoa desistiu daquilo que estava fazendo, ou mesmo veio a se converter. Quantas vezes assim? Eu conheço um rapaz que ele morava sozinho, num cômodo, e um dia ele estava esperando o trem para trabalhar. Pai da Eliane, esposa do Gilson, mulher do Gilson. E aí ele recebeu na estação de trem um folheto evangelístico, e ele botou na calça. Ele pôs na calça dele, ele nem leu. A pessoa que entregou o folheto foi embora, mas aquele folheto ficou. E ele foi dormir, ele tirou a roupa, deixou pendurado, e aquele folheto, quando ele dobrou a calça, ele conta que o folheto ficou meio caindo. Quando ele acordou no dia seguinte, ele viu aquele pedaço de folheto, ele tirou e ele foi ler. Lendo aquele folheto, no dia seguinte que ele havia recebido, ele se converteu ao Evangelho, morreu nos caminhos do Senhor. Nós não sabemos o alcance que tem a ação que nós fazemos em favor das pessoas. Eu sei que Simão foi instrumento, mesmo enfrentando os seus processos. Ele estava carregando uma cruz que estava pesada, mas ele abençoou a vida de Jesus. E por último, sobe aqui o pessoal do louvor. Para ser transformado através dos processos. Aprenda que você precisa aprender a enxergar além do imediato. E essa passagem aqui para mim essa parte foi a mais importante que eu vejo. Aprenda que você precisa aprender a enxergar além do imediato. Romanos capítulo 16, versículo 13. Põe para mim, filho. Olha só o que está escrito aí. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. O apóstolo Paulo está saudando duas pessoas aqui, Rufo e a mãe de Rufo. E ele fala que a mãe de Rufo é como se fosse uma mãe para mim. A Bíblia cita que toda a família de Simão se converteu. Quando você olha o texto que nós limos, lá no começo de Marcos, está falando que Simão, pai de Rufo e Alexandre, é esse camarada aqui de Romanos. Os estudiosos colocam esse mesmo Rufo como sendo filho de Simão. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que ele tinha que carregar a cruz? Eu só queria chegar lá em Jerusalém, descansar, ficar tranquilo. Mas a Bíblia cita que toda a família de Simão se converteu e se tornou bênção na vida da igreja. Paulo cita seu filho Rufo e a esposa de Simão, dentre os cristãos de mais alta consideração em Roma. Ele não estava entendendo que aquele processo que ele foi colocado ia transformar não só a sua vida, mas ia transformar a vida da sua família. Ele não entendia isso, porque naquele momento a situação não era boa, estava doendo, não era o que eu queria. Eu não escolhi isso, por que eu tenho que fazer isso agora? Você não sabe,
Mas Deus, atrás desse processo, tem coisas para nos ensinar, e vai pegar e vai impactar pessoas que estão na nossa vida. Sabe, a Bíblia fala, irmãos, como esse homem deixou um legado para os seus filhos. Os seus filhos foram cooperadores comprometidos na obra de Deus. É isso. Você está hoje aqui ouvindo a palavra, solteiro, quem sabe, casado, mas o seu filho ainda não está, a sua família não está nos caminhos do Senhor. Você fica olhando e ouvindo a palavra, você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está dizendo: ei, quem se submete ao processo vai viver o propósito. Se você se submeter ao que Deus está te ensinando, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Eu lembro o dia 1º de maio de 91, quando Deus alcançou meu coração, coração da minha esposa, que nós viemos para lá. Nós não imaginávamos que pouco tempo depois estaria vindo o meu filho, depois logo em seguida a minha filha, depois um pouquinho mais minha mãe, depois um pouquinho mais meu irmão. O que aconteceu? Naquele momento, naquela noite de quarta-feira, que eu não estava entendendo absolutamente nada, mas eu estava dizendo sim para Jesus, e Ele estava dizendo o seguinte: tu não sabe o que vai acontecer na tua casa, tu não sabe o que vai acontecer na tua família. Entenda o seguinte: Deus tem propósito para fazer nas nossas vidas. É isso que você precisa entender. Ele está trabalhando, aleluia. Ele está trabalhando na nossa vida através dos processos. Sabe, irmãos, diante disso, entenda uma coisa: a dificuldade que tu passa hoje será instrumento de salvação de muita gente, e quem sabe da tua família também, da tua família. Pensa aí, irmão, pai, mãe, tio, filho, você não sabe, amigos, pessoas que você convive, que você gostaria que tivesse sentado ao teu lado, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, e você não entende. Mas entenda o seguinte: quando nós aceitamos os processos, e os processos doem, não é fácil passar pelos processos. Os processos doem, machucam, a gente chora, porque dói, mas passe por ele glorificando. Tem uma música que fala assim, eu não sei muito bem aí, mas eu vou: te adorar é o que sustenta-me de pé. E aí eu já não sei mais nada. Mas vocês conhecem, não conhecem? Não, está cantando direto aí. Você está entendendo? Essa te adorar é o que me sustenta de pé. Não é a situação boa, não é porque está tudo bem, não. Sabe por que eu estou de pé? É porque eu adoro o Senhor, e quando eu adoro o Senhor, Ele põe a mão dele debaixo de mim. Filho, eu te sustento, aleluia. Você pode não entender, mas eu estou fazendo algo extraordinário, que hoje você não entende, mas amanhã tu vai entender, amanhã tu vai ver, e você vai glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor, é isso, irmão. Então entenda uma coisa: que a dificuldade que você passa hoje será instrumento de Deus para a tua vida, para salvação, para transformação, para mudança. O peso da dor de hoje que você carrega será alívio e cura na história de outras pessoas. O peso da dor de hoje que está no teu coração, que muitas vezes te leva a chorar, te leva a você ficar ali, vai ser alívio e cura na história de outras pessoas, porque da mesma forma que você é consolado, você vai consolar, você vai dizer: filho, Deus é fiel, porque eu sei disto, Ele curou minha vida, Ele me abençoou, Ele me sustentou. E eu te digo para você, tem bênção. Eu falo para Raquel: ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, não morreu não, ainda tem vida aí, aleluia. Tem vida aí, não parou não, não parou não, aleluia. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: creia em algo,
situações trágicas, dores, perdas, pode gerar, se estivermos apegados ao Senhor, pode gerar um novo e abençoado tempo de Deus para a tua vida. Tempo de dificuldades, tem tempo que você chora, que você não entende, podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus em sua vida. Aquela situação trágica e humilhante levou a Simão a conhecer a Jesus. Ele queria só chegar em Jerusalém, ele só queria chegar na casa dele, quem sabe tomar um banho, descansar. Não fazia parte dos planos dele passar o que ele estava passando, mas aquela situação o levou a conhecer a Jesus. Antes do seu encontro com Jesus, Simão, quem sabe, era um homem religioso, da nação de Israel. Mas depois de se encontrar com Jesus, ele recebeu comunhão, vida nova, recebeu salvação, de forma que toda a sua família foi impactada e foi salva. Dá para entender isso? Toda a família dele foi impactada e foi salva. Aquele dia que eu acredito que Simão queria esquecer. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu parei? Por que eu não dei a volta? Por que eu não fiz hora extra? Trabalhei um pouquinho mais. Aquele dia que Simão queria esquecer, tornou-se um dia inesquecível na vida de Simão. Aquilo que ele queria refutar, não quero mais, tornou-se algo, falou, que bom que eu estava aqui, que bom que eu carreguei a cruz, que bom que eu suportei isso, que bom que eu aceitei naquele momento. Porque eu ter aceitado, passado por esse processo, eu pude experimentar o propósito de Deus por trás disso tudo. Dificuldades, irmãos, preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus ainda pode usar situações difíceis para conduzir pessoas a Deus, ao Salvador. E Deus pode usar a tua dor, a minha dor, o teu problema, o meu problema, para levar a nós, a mim e a você, a um novo tempo, a um novo tempo, a um novo tempo. Deus, Ele está cada dia que nós abrimos a palavra de Deus, cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está dizendo assim: filho, filha, eu quero mudar algo novo na tua vida, eu quero fazer algo novo hoje, eu quero mudar uma porção na tua vida, eu quero mudar a área na tua vida que você ainda não entendeu. É isso, sabe? Deus ainda pode fazer isso. Deus pode transformar a sua dor em testemunho. Sua maior crise pode virar o seu maior testemunho. Olha, eu era assim, eu estava assim, eu estava do jeito, mas olha, Deus me alcançou, Deus moldou, Deus transformou, e agora a minha vida foi transformada, aleluia. E você vai falar, e as pessoas vão ouvir, e você vai poder glorificar o nome do Senhor, e quem ouviu o testemunho vai glorificar também, aleluia. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: que uma ferida curada se transforma em um ministério aberto. Uma ferida curada se transforma em um ministério aberto. Aleluia. Deixa Deus curar, deixa Deus agir, porque através do que Ele está fazendo nesses processos todinho, Deus tem um propósito por trás. E você só vai cantar, só vai glorificar, só vai louvar ao nome do Senhor. Amém, queridos? Oh Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra, querido Deus. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, por aquilo que o Senhor mostrou, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a mim e aos meus irmãos, a suportarmos os processos, ó Pai. Às vezes eles não são fáceis, às vezes dói, Senhor, às vezes choramos, às vezes, Senhor, esse processo, ó Deus, nós não entendemos. Faz-no, ó Espírito Santo de Deus, quando passarmos por esses processos, ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de ficar reclamando de tudo, faz-nos, ó Espírito Santo de Deus, adorar o Teu santo nome,
glorificar ao Senhor, passar nesses processos entendendo que o Senhor tem tudo sob controle, que nada foge do teu controle. Tu és Deus soberano, ó Deus, porque tenho certeza que se nós passarmos pelos processos, veremos, ó Senhor, os teus propósitos, cada um deles se realizando nas nossas vidas. Aleluia! Louvado, glorificado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Aleluias, aleluia, aleluia. Vamos adorar, coloque-se de pé. Vamos adorar ao Senhor com um cântico agora.